Hoje nós estamos aqui fazendo o nosso quarto episódio da nossa minissérie Menopausa e o Show das Mudanças. E hoje quem vai colaborar com a gente com as informações é a doutora Silvia Fonseca. Ela também é a minha médica e uma pessoa muito competente e a quem eu confio demais. Muito obrigada. Obrigada, Clau. Já tô adorando o tema. O tema, menopausa. Já adorei. E o show das transformações. Adorei o show das transformações. Que teve uma aluna que ela falou assim, não dá para ser a segunda adolescência ao invés de trazer menopausa? Sim. Porque já vem um mito, né, da mulher, entrei na menopausa, aquela sensação de que eu tô incapaz, eu não me sinto mais a mesma coisa. Mas vamos lá, Sil, para a gente começar o nosso bate-papo, você pode nos explicar o que é a menopausa e quais são as principais mudanças que acontecem nessa fase da mulher? Clau, menopausa é justamente, né, quando a gente cessa a fase reprodutiva da mulher. E isso é caracterizado normalmente quando a mulher ela fica 1 ano sem menstruar. Só que é muito importante deixar claro que a mulher é beneficiada com a reposição hormonal muito antes dela entrar na menopausa. Então, cabe ao médico ir observando qual hormônio será que está faltando antes dela entrar na menopausa. Será que é a progesterona? Então, vamos repor um pouco de progesterona. Será que é o estradiol? Vamos repor. Será que é a testosterona? A gente não precisa esperar ao ponto de chegar na menopausa para iniciar essa reposição hormonal. É isso, até essa era a minha segunda pergunta, porque existe também um conflito muito grande, né? Eu acredito que existem pessoas que têm uma indicação, outras não têm uma visão certa disso. Mas existe muitas pessoas que só de ouvir falar em reposição hormonal já falam, não, isso é problema de se eu tiver alguma genética para o câncer, ele pode vir mais forte e tal. Você pode falar um pouquinho sobre essa reposição hormonal? Sim. Clau, assim, em primeiro lugar, o que eu queria falar para as mulheres, né? Menopausa, normalmente quando a mulher atinge a menopausa, ela está num período da vida na qual os filhos já cresceram, que ela já adquiriu uma certa estabilidade econômica, que ela tem mais tempo para ela e é uma judiação aquela mulher que não faz reposição hormonal e vai ter sua qualidade de vida extremamente, né, agravada justamente pela ausência desses hormônios. Dificilmente uma mulher não tem indicação para reposição hormonal. Aliás, muitos estudos demonstram que ou a reposição hormonal tem efeito neutro sobre o câncer, por exemplo, sobre o câncer de mama, ou pode até ter um efeito protetor. Nossa. Aliás, estamos no mês, né, Outubro Rosa. Sim. Vale reiterar que a principal causa do câncer de mama é a obesidade. E aquela mulher que não faz reposição hormonal, ela vai ter tendência a ter um acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E aí sim, pode agravar para piorar, né, as chances dessa mulher ter um câncer de mama. E olha só, Sil, as principais reclamações, elas falam dessa sensação de ter uma boia na cintura, sim, que é aquela gordurinha, todas elas relatam, meu corpo mudou, eu não sou mais a mesma coisa, eu não tenho zero libido, eu não tenho vontade. Você disse que muitas mulheres já têm filhos grandes, mas eu também tenho muitas alunas que ainda têm filhos pequenos e estão entrando nessa fase. Então precisa estar nesse pique, essa demanda de adolescência.
e elas não se sentem dispostas. Eu tenho uma aluna que eu achei muito interessante que ela falou. Ela chegou atrasada na aula, ela falou: eu não acordo, eu não consigo dormir de noite e não consigo acordar durante o dia. Então existe toda essa queixa real. Uma outra aluna disse assim, a aluna não, a Nutri que conversou, que fez um dos episódios da série, ela falou que ela foi ao médico quando ela começou a perceber isso. O ginecologista dela, de muitos anos, ele olhou para ela e falou assim: menopausa é uma doença. Aí ela disse que ela chocou, e só que ela não acreditou nele, foi buscar outras opiniões, quando todos os outros médicos ficaram chocados, do tipo, menopausa não é uma doença, então quer dizer que toda mulher, quando entrar nesse período, vai estar doente. E, sei lá, eu só quis acrescentar isso porque é a maior queixa. Não tenho ânimo, não tenho vontade, me sinto gorda. Olha, aqui na clínica, Clau, as mulheres, né, que fazem reposição hormonal, na verdade, elas passam ilesas pela menopausa. E isso seria o correto. Que, por exemplo, você citou esse aumento de gordura abdominal. Isso, na verdade, é uma proteção que o corpo cria. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele produz estradiol. Quem aí já viu homem na praia muito gordo que acaba tendo um pouco de peito? É justamente Sim. a gordura produzindo estradiol. Então, na menopausa, um dos hormônios que começa a faltar é justamente o estradiol. Se a mulher não está repondo, o corpo sabiamente pensa: bom, deixa eu aumentar minha produção naturalmente. Vou aumentar como? Deixa eu aumentar minha gordura abdominal para produzir mais estradiol. É o corpo tentando produzir o hormônio que você não está repondo. E essa gordura abdominal, Clau, ela é extremamente inflamatória. Não podemos esquecer que inflamação é a mãe de todas as doenças. Então você já está aumentando chance de uma série de doenças, né? Aliás, eu até aqui na clínica eu uso um exemplo muito claro. Você tem bichinhos, não tem, Clau? Tenho. Você já castrou algum bichinho? Já. O que aconteceu? Ele emagreceu ou ele engordou? Ele engordou. Engordou, né? E fica mais quietinho, né? Ele fica mais mansinho. A ausência de hormônios, como por exemplo, quando um animal castra, isso engorda. Então a mulher que entra na menopausa, o que acontece? Vai aumentar a gordura, principalmente abdominal, e isso vai aumentar risco cardiovascular dessa mulher, tá? O próprio estradiol ajuda na produção de óxido nítrico, que faz a vasodilatação dos vasos. Se eu tenho uma diminuição dessa produção, vai aumentar minha pressão arterial. Eu começo a ter déficits cognitivos, falta de memória, inflamação. Eu posso ter dores articulares, porque a articulação ela tem sim receptor para hormônios sexuais. A minha pele, vocês já notaram, mulher que entra na menopausa, ela começa a envelhecer rapidamente, porque a pele ela também tem receptor para hormônio sexual. Então aquela mulher que não faz reposição hormonal é muito nítido, basta olhar para ela. O envelhecimento dela é bem acelerado. E tudo isso é acompanhado por uma consulta, uma pesquisa, né? Você vai no seu médico, você vai fazer uma série de exames de sangue e junto com ele você vai definir a sua estratégia. Exatamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as vias de administração da reposição hormonal? Antes até de eu falar disso, vou comentar uma coisa que você falou agora há pouco, tá? Eu sempre falo aqui, nós não somos números. Então, em hormônios, lógico, eu tenho que olhar para os exames de sangue, mas em hormônios, a clínica, ela é soberana. Então, muito mais importante até do que eu olhar para os exames é essa conversa. O quanto a qualidade de vida dessa mulher já foi embora? Como é que tá a libido dela? Como está o cansaço dela? Eu tenho que conversar sobre tudo, né? Então, não só olhar para números, mesmo porque, gente, sangue é meio de transporte. Não necessariamente reflete o que está dentro
da minha célula. E a partir daí, né, eu vou entrar com a reposição hormonal. Existem várias vias que a gente pode utilizar. Existe a via oral, existe via de implantes, existe uma via que é muito fácil, que é o gel transdérmico. Mas até, Cláudio, seria importante reiterar que, por exemplo, progesterona. A progesterona, para ela proteger o endométrio da sua proliferação, tá? O que até nesse caso poderia aumentar uma chance de câncer, eu preciso fazer somente a reposição oral, tá? Progesterona, ela não tem eficiência quando na forma de implante ou gel. Tem que ser oral. E mulherada aí que não tem útero, mesmo assim tem que repor progesterona. Eu brinco aqui, eu falo, a gente não é só um útero, a gente tem cérebro, a gente tem pele, a gente tem outros órgãos e a progesterona tem uma ação no corpo inteiro. E tudo isso, todo esse desequilíbrio hormonal acaba atrapalhando o sono. Sim. E o sono é, sei lá, um dos fatores mais importantes, né? A privação do sono, ela compromete todo dia, porque essas mulheres que nós estamos falando, elas ainda trabalham, elas ainda estão super ativas. É só o corpo que não responde, o corpo que não ajuda, às vezes vai trabalhar, não consegue concentrar, não consegue produzir. Foi até esse tipo de bate-papo que acontece na sala de aula que eu pude perceber que não é uma ou duas, são a maioria delas tem esses sintomas, essas reclamações, e foi isso que me fez produzir essa minissérie, juntando 5 profissionais da área da saúde. Ah, eu esqueci de falar, a Silvia, a doutora Silvia, ela também é educadora física. E nós juntamos um educador físico, um fisioterapeuta, uma nutricionista, você, e falta, a única entrevista que falta é com a psicóloga. Ah, que bacana. Então a gente está falando da menopausa olhando de todos os lados dela. Sim. Então, até o que você estava falando, né? Uma das coisas que a menopausa faz é cair a serotonina. E isso faz com que eu estimule hormônios noradrenérgicos. E aí, isso vai ocasionar um aumento da nossa temperatura basal. Nossa temperatura pode chegar a 40, 41, 42 graus. E aí o que vem... é normal, os 36,8, Exatamente. né? E aí vem os famosos fogachos, que a gente não pode se acomodar, porque isso realmente está aumentando o risco cardiovascular. E aí acaba prejudicando muito o quê? Uma coisa básica, que é o sono. A ausência de sono ou um sono de má qualidade predispõe a uma série de doenças. Então, sempre na menopausa, se a gente avaliar risco-benefício, os benefícios são tantos que superam qualquer risco. E como eu digo, lógico, eu tenho que avaliar cada mulher, mas dificilmente ela vai ter uma contraindicação. Então, assim, uma reposição hormonal, quando bem feita, numa quantidade boa, numa via de administração correta, no tempo correto, ela é maravilhosa. Ela é um divisor de águas na vida dessa mulher. Ótimo. Você sabe que também uma aluna fez um comentário que eu achei interessante. A médica dela disse que só contou para o marido, a própria médica, só contou para o marido que estava na menopausa depois de 2 anos de estar nela. Porque essa questão do preconceito, essa questão do eu envelheci e não me sinto mais mulher, não me sinto mais disposta. Então, só o nome menopausa já assusta. Agora, Sil, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, quais são as dicas ou conselho que você daria para nós nessa fase? Olha, essa fase compreende mais ou menos 2/3 da nossa vida. Então, na verdade, 2/3 se passar, a gente ainda teria mais ou menos 1/3 aí da vida, né? É muito tempo. Então, você precisa procurar um médico que realmente tenha conhecimento, tá?
para que muito antes da mulher entrar na menopausa, como eu disse, já ir observando quais hormônios estão faltando, para simplesmente você passar ilesa por essa fase e não aumentar a chance de uma série de doenças. E isso é possível. E isso Passar é totalmente ilesa possível. por essa fase que assusta, uma fase... Não é para assustar. O médico que não faz reposição hormonal, tá, e fala que a mulher tem que se acomodar dessa forma, desculpa falar, Clau, mas ele tem o desconhecimento. Muito obrigada. Obrigada a você, Essas Clau. informações úteis, super relevantes, e você nem imagina o quanto de mulheres você vai ajudar. Ah, fico muito feliz, Clau. Obrigadíssimo. Obrigada. Posso dar um abraço? Obrigada.